Saudações Croton, meus caros alunos. Então, nós já estamos na segunda aula postada já pela aula remota, tá bom? Já estamos na segunda aula, semana que vem vai ter alguma novidade a respeito da ferramenta e depois vocês vão saber mais ou menos como que vai funcionar, tá bom? Por enquanto, essa semana ainda são aulas assim. Então, vamos lá, pessoal. Nós estamos aqui na unidade 2, seção 1. Então, estamos começando agora a unidade 2. Esta aula é relativa à aula de hoje, 26 de março. Então, vamos lá. Unidade 2, seção 1. Pesquisa, conceituação. É uma unidade relativamente pequena, tá bom? Porque semana que vem eu vou dar 2 sessões para depois a gente ficar mais tranquilo em relação à exigência de conteúdo, tá bom? Vamos lá. Ciência, pesquisa, método científico, conhecimento válido. Toda a pesquisa científica, ela tem várias fases. É como agora nós estamos passando por um momento de um vírus que ele sofreu umas mutações e ele se tornou um novo coronavírus. Esse é um vírus já existente e ele se tornou um novo. Então, tá a haver várias pesquisas em relação a como ele vive, como ele se ambienta, questão de temperaturas e os danos que ele causa nos seres humanos. Então, mais ou menos essa é a questão, que as pesquisas que estão sendo feitas a respeito desse vírus, ele engloba uma série de situações. Situações do clima, situações da saúde das pessoas, situações o momento que elas contraíram esse vírus. Então, tudo isso a gente pode chamar de método de pesquisa científica. Então, vamos lá. Elementos essenciais da pesquisa. Dúvida. Claro, se eu não for curiosa, eu não vou conseguir pesquisar, eu não vou ter nenhuma dúvida. O método científico, como eu vou pesquisar. Eu vou ser curiosa como? Eu vou para campo, vou fazer um experimento, vou fazer uma pesquisa bibliográfica. Como é que eu vou fazer essa pesquisa? E a resposta ou solução. Essa resposta ou solução é sempre baseadas nos meus resultados, aqueles resultados que eu estou procurando. Você dará início ao estudo sobre o que é pesquisa, nesta unidade 2, visando compreendê-la e de que forma pode colaborar com as atividades profissionais. Nesta unidade, abordaremos a maneira de realizar um estudo científico e você compreenderá que isso não é um trabalho destinado somente a uns poucos, mas todos têm condições de aprender e de aplicar a pesquisa como um instrumento que melhora a prática profissional, principalmente um estudante de graduação. Aqui tem um mago olhando as estrelas. O que é? É uma busca de informações feita de forma sistemática, organizada, racional e obediente a outras regras. Esse é o método científico. Na primeira sessão, você compreenderá mais sobre o que é pesquisa, a sua relação com o método científico e compreenderá que ela pode e deve ser uma ferramenta para a construção do conhecimento. Nos dias atuais, acostumamo-nos com a palavra pesquisar. Diante de alguma dúvida que você tenha sobre restaurantes, roupas, carros, viagem, filmes e outros assuntos, você irá pesquisar na internet. Pesquisar na internet já virou um clichê. Entretanto, o que nos interessa agora é o pesquisar. Pesquisar virou senso comum. De alguma forma, todos sabemos o que significa, sem nenhum rigor científico. Pesquisar é buscar mais informações sobre algo, visando estabelecer critérios para melhores escolhas. Quando se pesquisa, é porque se tem dúvidas sobre algo e se pretende conhecer mais, a fim de obter mais informações. Como você pode observar, existe um entendimento popular sobre o que seja uma pesquisa. Esse entendimento não está tão distante do entendimento científico do que seja pesquisa. Do ponto de vista científico, pesquisa é um procedimento organizado, racional e sistemático para se construir conhecimentos. É como se fosse um protocolo. Primeiro eu faço isso, depois eu
isso, depois. Eu tenho que seguir esse sistema, eu tenho que seguir esse protocolo. Isso significa buscar informações e dados que permitam compreender determinado objeto. Quando vocês começarem a pensar no TCC, vocês têm que seguir determinados itens do TCC. Então, vocês vão para a capa, depois vocês vão para a introdução, depois vocês vão para os objetivos gerais, objetivos específicos, depois vocês vão para a metodologia. Isso tudo vai ser visto mais adiante. Optamos pela definição feita por Ludwig, que a pesquisa científica é uma atividade que visa dar respostas a determinados problemas que são próprios de qualquer área de conhecimento humano. Você pode perceber que a pesquisa científica é um procedimento que utiliza metodologias próprias para construir conhecimentos com base no método científico. O método científico é o caminho da ciência para chegar a um objetivo. A metodologia são as regras estabelecidas para o método científico. Ou seja, eu escolho um método científico, eu vou fazer uma pesquisa participante. O que é isso? Eu não vou ditar, eu vou participar junto. Geralmente a pesquisa participante é com sujeitos, com pessoas, com crianças, com idosos. Então, eu vou fazer com que eles façam as dúvidas, formulem as questões, é como se eu fosse anotar. Então, isso chama pesquisa participante. E o método? Como é que eu vou fazer isso? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou ter um caderno, eu vou anotar tudo que esse meu grupo falar, eu vou perceber quais são as questões que eles estão atribuindo uns aos outros, o que cada um está respondendo. E no segundo dia? Bem, no segundo dia eu vou retomar. Então, metodologia é o passo a passo. O que você vai fazer no primeiro passo, o que você vai fazer no segundo passo, isso se chama metodologia. Método científico é como você vai estudar. Qual método você vai usar? Você vai fazer uma experimentação? Você vai fazer uma entrevista? Você vai fazer uma busca bibliográfica? Qual é o método científico? Eu vou fazer uma busca bibliográfica. Então, eu quero saber sobre o calor do Sol. Então, eu vou ver os grandes pesquisadores que fizeram pesquisas sobre o calor do Sol e eu vou buscar essa bibliografia. Como é que eu vou buscar essa bibliografia? Bem, qual vai ser a minha metodologia? Eu vou fazer assim. A minha metodologia vai ser assim. Em primeiro momento, eu vou separar uns 10 autores, 10 pesquisadores. Em segundo momento, eu vou dos 10 pesquisadores, vou separar 5. Isso é metodologia, ok? Dúvidas? Eu estarei sempre aqui para a gente falar sobre dúvidas, tá bom? Nós estamos remotamente no outro canto, mas nós estamos aqui a um passo. Quando se trata de pesquisa científica, existe uma metodologia própria para se construir o conhecimento. O método científico é composto de etapas que visam levar a resposta aos problemas para assim construir o conhecimento. Uma metodologia específica com vista a atender à pesquisa em seu âmbito científico, tais como estabelecer objetivos, em seguida, desenvolver um modelo do que está sendo estudado. Na fase seguinte, coletar informações ou mesmo recorrer a dados obtidos. Depois, segue-se a avaliação, que é o processo de validar o modelo relacionado aos dados e o modelo definido. Finalmente, se o modelo estabelecido não correspondeu aos dados obtidos, é feita a sua modificação ou mesmo substituição. Ok? O método científico é composto pelos seguintes elementos: caracterização, hipóteses, previsões e experimentos. Caracterização: quantificações, observações e medidas. Hipóteses: explicações hipotéticas das observações e medidas. Previsões: deduções lógicas das hipóteses. Experimentos: testes dos 3 elementos acima. Método científico. Vamos lá. Teoria científica: conjunto indissociável de todos os fatos e hipóteses harmônicos entre si. Hipóteses: testáveis, falseáveis. Fatos: verificáveis.
observação sistemática controlada, que vai para as hipóteses, resultados corroboram com a teoria, se não, eu vou ter que encontrar outra hipótese. E se sim, já está feita a teoria científica, já está feita a minha pesquisa, tá bom? Elementos do método científico: observação e formulação de um problema, levantamento de informações referenciais, formulação das hipóteses, predição, experimentação, análise. Observação. A observação pode ser considerada a etapa inicial do método científico. Quando afirmamos que a observação é fundamental para o estudioso, isso se dá numa perspectiva de ser um observador atento da realidade e do contexto. Observar os fenômenos é ficar atento ao que ocorre não apenas na sociedade, mas ao redor. Podemos afirmar que quanto mais você ler, comparar as pesquisas, aprofundar seus estudos, mais irá aprimorar sua capacidade de observar o mundo. Não há dúvida quanto a isso. Para o caso de uma observação que pode levar a um estudo científico, é importante que a repetição seja uma de suas características e que possa ser observada por outras pessoas. Se eu for observar como os tucanos se acasalam, não adianta eu observar uma vez só. Então, eu vou ter que observar, colocar uma certa metodologia nessa minha observação. No dia 1, era um dia de sol. No dia 2, eu comecei a observar após o almoço. Então, essa é a metodologia. É como se fosse um diário, tá bom? Formulação de um problema. O problema estará relacionado ao que você observou e porque sua condição se configura como uma situação-problema. Para melhor formular o problema, orientamos que o faça na forma de pergunta. Lembre-se de que isso é um aprendizado. Se você não começar a exercitar, não irá aprimorá-lo. Portanto, não se iniba diante do que você observa ou pergunta, pois isso tudo é bastante válido. Então tá, eu estou lá observando os tucanos acasalando, tá? E aí? Eu vou observar eles acasalando, e aí? Eu tenho que formular, o que eu estou procurando? Não adianta eu ver. Será o que eu estou procurando? Será que o tucano sempre procura a mesma fêmea para acasalar, assim como a espécie de aves, assim como as araras? Eu fiz uma pergunta. E agora essa minha pesquisa vai ter que responder essa minha pergunta. Não, sim, eles procuram sempre a mesma fêmea, sempre a mesma companheira. Não, eles não procuram. Cada ciclo de reprodução, eles vão atrás de fêmeas distintas. Então, baseada na minha pergunta, eu vou fazer minha pesquisa. Levantamento de informações. Está relacionado à obtenção de fontes de informações sobre o assunto que nos interessa investigar. No caso de um estudo científico, é preciso buscar materiais escritos, livros, monografias, assim como materiais também disponíveis na internet. Artigos científicos. Formulação das hipóteses. A hipótese é uma resposta provisória ao problema colocado. Então, veja, observando a realidade, você constata um problema, transforma-o em uma pergunta para melhor delimitá-lo. Em seguida, busca fontes e informações para melhor compreendê-lo e, assim, munido de maiores esclarecimentos, elabora uma resposta provisória para esse problema. Essa resposta é provisória porque precisa ser testada para ver se efetivamente responde ao problema elaborado. A espécie de aves, tucanos, abaixo da linha do Equador, quer dizer, é uma hipótese. E eu vou ter que procurar isso. Predição. É a etapa em que a hipótese será testada. Pode dizer que é o meio formal de testar uma hipótese. Tradicionalmente, disse que a estatística é fundamental nessa fase. Porém, nem sempre isso acontece. É como tratamos anteriormente nesse texto. Depende do objeto a ser investigado. Porém, o sentido tradicional do método científico é o momento em que se mantém o regime da hipótese. Experimentação. Nessa etapa, se estabelece a manipulação e a comparação dos resultados. Isso é bastante comum em algumas áreas científicas. Mas nas ciências sociais,
Nem sempre é como realizar uma comparação por meio de uma situação de controle. Em geral, o experimento é uma situação de manipulação intencional, cujas variáveis são manipuladas, e haverá um elemento de controle para estabelecer as comparações. Na questão de ciências sociais, nós estudamos o homem, o ser humano. Então vamos lá. Análise. Fecha o conjunto de elementos do método científico, uma vez que é a etapa em que se confirmam efetivamente as hipóteses. É importante não ter medo de errar, pois o erro é parte do processo de aprendizagem. O que não pode ocorrer é o erro deliberado, ou seja, permanecer focado em algo que os estudos e pesquisas já realizados demonstraram que não vai levar a uma resposta. Ou insistir em algo movido por interesses pessoais de querer provar alguma coisa, mesmo que as evidências mostrem o contrário. Isso é até um pouco claro, um pouco óbvio, né? Nós não podemos manipular a nossa pesquisa para aquilo que nós queremos a resposta. É uma pesquisa. Pode ser que sim, pode ser que não, ok? Classificação das pesquisas. Pesquisa básica, aplicada, quanto à abordagem do problema, quantitativa, que geralmente são dados, estatísticas, qualitativa, maioria das vezes em relação a pessoas, aos sujeitos, classificação das pesquisas com base em seus objetivos, pesquisa exploratória, descritiva, explicativa, por meio de coleta de dados. É bem teórico mesmo. Para a realização da pesquisa, você precisará definir qual será a tipologia utilizada. Fazer uma busca criteriosa em artigos, livros, revistas científicas, bancos de teses, dissertações, comunicações feitas em encontros, para melhor apropriar-se do conhecimento sobre o assunto. Anais de congressos é muito interessante, que é a conclusão de grandes congressos. O que é pesquisar? Pesquisar significa, de forma bem simples, procurar resposta para perguntas propostas. Posso fazer o seguinte esquema. Certezas. Minhoca é um animal. Dúvidas. Que classe pertence? O que come? Como vive? Classificação das pesquisas. Quanto aos objetivos. Tipo de pesquisa característica. Pesquisa exploratória. São pesquisas que visam aprimorar ideias sobre algum assunto, objetivando criar maior familiaridade com o problema. Na maioria das vezes, assumem a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo de caso, que é o TCC de vocês. Ela vai ser toda embasada na pesquisa bibliográfica. Pesquisa descritiva. São pesquisas que visam descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou descobrir a existência de associação entre variáveis. Geralmente, é uma pesquisa antropológica, uma pesquisa que estuda a forma de vida do homem, do ser humano, tá? Em uma determinada comunidade. Pesquisa explicativa. São pesquisas que visam aprofundar o entendimento da realidade, explicando a razão das coisas. Nem sempre é possível aplicar esse tipo de pesquisa em ciências sociais, por valer-se quase exclusivamente do método experimental. Então, como é que eu vou explicar a realidade? A realidade, ela muda, ela dura segundos. Classificação das pesquisas. Quanto aos procedimentos técnicos utilizados. Tipo de pesquisa. Característica. Olha a nossa pesquisa aqui do TCC. Pesquisa bibliográfica. São pesquisas desenvolvidas com base em material já elaborado, sistematizado, como livros, artigos científicos, pesquisas já elaboradas e publicadas, dissertações, teses, revistas, resultados de congressos. Todos os estudos exigem esse tipo de trabalho, não todos, sem sombra de dúvida. Se eu vou fazer uma pesquisa, qualquer pesquisa sobre os aborígenes da Oceania, primeiro eu vou ter que fazer uma pesquisa histórica. Eu vou ter que ir nos livros ver como que eles viviam há 200 anos atrás, por exemplo, tá? Todos os estudos exigem esse tipo de trabalho, porém existem pesquisas que são realizadas somente a partir de fontes bibliográficas.
o nosso TCC. Ela é bastante comum em estudos exploratórios. Pesquisa documental. É mais ou menos a mesma coisa que a pesquisa bibliográfica, só que eu vou para documentos ou históricos ou sincrônicos. Então, nós falamos assim, ou diacrônicos, que são documentos históricos, vou lá e vou levantar os dados do DOPS, tá? Minha questão histórica. A partir dos dados do DOPS, eu estou fazendo uma pesquisa de documentos. Eu vou começar a minha pesquisa científica. São pesquisas que utilizam fontes documentais para a construção do entendimento sobre o objeto de estudos. Vale-se normalmente de material que ainda não recebeu tratamento analítico, ou outras fontes documentais, tais como publicações em diário oficial, registros oficiais de uma organização. Eles ainda são documentos. Por exemplo, muitas pessoas, as cartas do Pero Vaz de Caminha, que quando ele veio com Pedro Álvares Cabral aqui para o Brasil, essas cartas até hoje são pesquisadas. Tá? Até hoje, o teor dessas cartas são pesquisadas. Pesquisa experimental. São pesquisas que, a partir de um determinado objeto de estudo, selecionam as variáveis capazes de influenciá-lo, definindo formas de controle de observação dos efeitos que as variáveis provocam. Os teóricos das ciências sociais e humanas afirmam que os fenômenos sociais não são passíveis a esse tipo de condição. Tá? Como é que eu vou fazer um experimento sobre uma reunião de uma associação? Sabe, eu não posso fazer isso, até por questão ética. Tudo aquilo que gira em torno do ser humano, nós esbarramos com uma questão ética de pesquisa muito observada. Pesquisa ex post facto. São pesquisas que, à semelhança do que ocorre na pesquisa experimental, buscam estabelecer as relações entre as variáveis e suas consequências sobre o objeto de estudo. Nessa pesquisa, como o fenômeno já ocorreu, o pesquisador irá identificar situações que se desenvolveram naturalmente e trabalhar como se estivessem submetidas a controle, tá? Então, vamos lá. Nós tivemos aquela grande tragédia de Brumadinho, tá? Ex post facto. Como a natureza tem se revitalizado após essa tragédia, tá? Então, é um tipo de pesquisa. Estudo de Kurt. São pesquisas muito utilizadas na área da saúde. Referem-se a grupos de pessoas que têm alguma característica comum, constituindo uma amostra a ser acompanhada por certo período de tempo, para se observar e analisar o que acontece com elas. Muito comum pesquisas de Kurt em pessoas, seres humanos, que se submetem a pesquisas com medicamentos, com vacinas. Levantamento. São pesquisas cuja característica principal é a obtenção das informações consideradas relevantes pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se pretende conhecer. São muito úteis para o estudo de opiniões e atitudes, mas pouco indicados no estudo de problemas sociais complexos. Estudo de campo, você vai em loco. São pesquisas que focam em uma comunidade, sendo desenvolvidas por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e realização das entrevistas com informantes. Quer ver um grande exemplo de estudo de campo? As pesquisas do IBGE, tá? Quando vai aquele grupo de pesquisadores do IBGE, eles estão fazendo uma pesquisa de campo. Quantas pessoas tem na casa? Quantas crianças? Quantos idosos? Você tem quantas televisões na casa? Então, são pesquisas de campo, tá? Estudo de caso. São pesquisas que visam analisar exaustivamente uma situação, dentro do seu contexto real. O objetivo desse tipo de pesquisa é o detalhamento de um ou poucos objetos que tenham as mesmas características, com vistas a serem considerados como um caso. Nem sempre esses estudos são conclusivos. Uma das principais críticas em relação ao estudo de caso é a de que os resultados obtidos têm validade apenas para o caso e não podem ser generalizados. Muito comum na área médica. Pesquisação. São pesquisas que exigem o envolvimento do pesquisador e do grupo envolvido no problema investigado, com vistas à resolução de um problema coletivo. Esse tipo de pesquisa é objeto de muitas críticas,
uma vez que afirma não ser possível a objetividade requerida aos estudos científicos, por causa do envolvimento do pesquisador como partícipe do processo. Tá? Eu já não concordo. Eu acho que a pesquisação, o pesquisador, ele é um mero observador, tá? Ele está ali realmente como a pesquisa participante, ele está observando o que está ocorrendo. Pesquisa participante são pesquisas muito parecidas com a pesquisa-ação, tanto é que alguns autores utilizam os dois tipos com um único significado. Aqueles que estabelecem diferenças o fazem baseado principalmente na afirmação de que a pesquisa participante tem um cunho transformador, envolvendo a distinção entre ciência popular e ciência dominante. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa participante. Então, eu pego 5 crianças e cada uma escreve uma carta. Eu pego essas 5 cartas e levo para um outro colégio. O outro colégio, eu escolho 5 crianças que vão responder essas cartas. O que seria essa pesquisa participante? Eu sou observador, eu sou uma mera coadjuvante naquela pesquisa. Quem está realmente fazendo a pesquisa são os meus sujeitos, aqueles que eu pedi para escreverem as cartas e responderem as cartas. Conhecimento científico é um vídeo pequeno, muito interessante, muito esclarecedor. É só copiar e colar esse link numa aba, tá, do computador. E aqui também tem outro sobre o empirismo. O empirismo nada mais é que experiências. A ciência é uma forma de conhecimento que busca explicar os fenômenos por meio da demonstração da evidência e da prova. Para isso, utiliza-se do método científico como garantia de que suas conclusões sejam o mais próximo da verdade possível. Isso pode ser aplicado a qualquer área do saber e em muitas situações profissionais. Tá? O empirismo é a experiência. Tá? Como é que eu posso falar da educação infantil se eu nunca dei aulas para uma criança? Então, eu tenho que ter essa experiência para poder, no mínimo, ler um texto, poder entender esse texto para depois passar adiante. Tá? Então, na conclusão, o método científico não é uma receita, requer inteligência, imaginação e criatividade. O importante é que os aspectos e elementos apresentados anteriormente estejam presentes. O método científico, a pesquisa científica, ela é um grande mote para hoje a humanidade estar como ela está. Claro que nós sempre vamos ter, como as pessoas falam, diseases em inglês. Nós sempre vamos ter problemas relacionados à saúde, como hoje o vírus, que está fazendo com que nós temos que realmente refletir sobre a condição humana. Mas, pela pesquisa científica, o homem ele vai conseguir, já está de uma certa maneira conseguindo, grandes resultados positivos em relação a isso. Minha cara aluna, muito obrigada. Essa aula foi a aula do dia 26, quinta-feira. Está sendo postada no AVE. E qualquer dúvida, uma semana que vem nós já vamos ter com uma ferramenta online e a gente vai poder conversar, a gente vai poder se ver, tá bom? Muito obrigada e para vocês um grande abraço.